Saudações com saúde. Bem-vindos a este canal. Hoje, 19 de junho, dia de conscientização da anemia falciforme. Eu sou Geucénia Xavier, médica pediatra. A anemia falciforme é uma desordem genética em que o indivíduo nasce com uma alteração nos genes, permitindo que desenvolva a doença. Essa doença, que é, por ser genética, já nascemos assim, pode causar vários distúrbios à medida que o indivíduo vai crescendo. As nossas crianças, nós hoje, no nosso meio, temos muitas crianças com anemia falciforme e nós queremos que vocês, público, saibam como é que ela funciona, o que fazer para evitar ter crianças com anemia falciforme e quando se tem uma criança com anemia falciforme, o que nós devemos fazer para que eles possam crescer com saúde. Quando nasce uma criança com anemia falciforme, significa que o pai e a mãe são portadores. Não vem de um lado só, não vem só de uma família, vem dos dois lados. Significa que o normal, que devia ser o código de célula hemoglobina, que é duplo A, os pais que vão ter filho com anemia falciforme são portadores e então têm um código AS. No caso, quando se juntam, cada um vai doar um código. É duplo, né? É AS. Um vai doar o S e o outro vai doar o S também, permitindo que nasça uma criança com anemia falciforme. Explicando, um casal portador pode ter filhos saudáveis, AA, portadores AS ou então doente SS. Os pacientes que têm AS normalmente não desenvolvem doença. Já os que vêm SS desenvolvem a doença. Então esses indivíduos, à medida que o tempo vai passando, eles vão produzindo células falsas, por isso o nome de anemia falciforme. Essas células são em forma de foice, meia-lua, além de que são mais duras e têm dificuldades em levar oxigênio, quer dizer, o oxigênio que carregam é reduzido. À medida que o sangue circula no organismo, elas podem se sobrepor, porque não são ovais, como as células normais, vão se sobrepor e podem entupir o vaso. É o que nós chamamos de crise vasoclusiva. Quando esse vaso está ocluído, aquela zona que devia receber sangue e não recebe, tem o risco de ter dor ou inflamação. Um dos principais sinais quando a criança é pequenina é a dactilite, que é o inchaço dos dedinhos, da mão, do pé, ou a crise hemolítica, quer dizer, o organismo tem tanta célula falsa que o próprio baço vai destruir essas células falsas e a hemoglobina cai. Quando a hemoglobina baixa, então é preciso trazer a criança ao hospital para fazer a hemotransfusão. Já falei dois sinais, que é a crise vasoclusiva, que é a dor e o inchaço, e a crise hemolítica. Outra situação na anemia falciforme são as infecções recorrentes. As crianças vão tendo febre com frequência, a mãe traz ao hospital, porque tem sempre febre, e quando vai fazer o exame, se diagnostica anemia falciforme. Eles podem ter os olhos amarelinhos. Por que os olhos amarelinhos? Porque quando o organismo destrói as células de sangue, libera um dos seus constituintes, que é a bilirrubina, que fica livre no sangue e pode se depositar nos olhos, na palma das mãos ou na planta dos pés. É o que chamamos de icterícia. Essas crianças também podem fazer crises em várias partes do corpo, como os órgãos internos, além das mãos e dos pés, fazem também nos órgãos internos, podem fazer também crises cerebrais e pulmonares. Essas duas últimas são as mais graves, que podem mesmo levar à morte. Continuando, como ter uma vida normal sendo paciente com anemia falciforme? Eu digo sempre, a base, nós temos várias bases para ter saúde mesmo vivendo com anemia falciforme. É possível crescer, é possível se formar, é possível formar família mesmo sendo pacientes com anemia falciforme. Para isso só precisamos respeitar algumas bases, como por exemplo, quando pequena a criança precisa ser amamentada ao peito, precisa fazer as vacinas completas, as que temos no calendário e se possível
algumas extras que não temos no calendário, é necessário que a criança tenha uma alimentação rica e saudável, rica em legumes e frutas. Existem muitos mitos. Há alguns mitos sobre a alimentação, do feijão, a quizaca. A criança com anemia falciforme pode comer tudo, exatamente tudo. Só precisa ter balanço, não pode exagerar em algumas coisas. Por exemplo, as mães com crianças com anemia falciforme acham que tudo que é vermelho aumenta a hemoglobina. Então, encher com a criança de beterraba, de melancia, de pitaia, esses alimentos são bons? São, mas não fazem milagre em relação ao sangue. Então, o mito também de que não pode consumir alimentos com ferro, por exemplo, feijão, a quizaca, não é verdade. A criança precisa de comer alimentos com ferro, porque se não come alimentos com ferro, desenvolve anemia por déficit de ferro. E depois acaba tendo duas anemias, anemia falciforme e anemia ferropênica. Então não queremos isso. Podem dar tudo aos vossos filhos, podem alimentá-los como quiserem, só precisam se lembrar que precisa ser balanceado e aumentar as quantidades de fruta e de legumes. Outra base essencial é a saúde mental. A criança com anemia falciforme não pode se sentir diferente dos irmãos, de outras crianças. Ela precisa ser acolhida na família, precisa ser percebida e é importante que haja paz no seio familiar. Então, as confusões de quem trouxe a doença, o facto dela estar sempre doente, agora já não temos dinheiro e tem que voltar a comprar medicamento, estás a fingir que tem dor, não tem dor nenhuma, queres aparecer. Esse tipo de comportamentos não pode ter no meio familiar. É importante que as pessoas acolham o paciente e permitam que ele se sinta bem consigo mesmo. Então, a saúde mental é importante, porque o estresse pode desenvolver crises. A terceira base que eu queria partilhar convosco é o saneamento. O saneamento é muito importante. O doente com anemia falciforme não pode viver próximo de uma lixeira, não pode viver muito longe da escola, não pode fazer caminhadas a longa distância, não pode viver próximo de valas abertas, porque senão fica doente com muita facilidade. E quanto mais doenças ele tiver, menos saúde no futuro, né? Mais complicações pode ter no futuro. Falando também do seguimento, que também é importante, é a última base que eu quero partilhar convosco, o seguimento e o tratamento. Crianças menores de 5 anos é recomendável que façam o ácido fólico e a penicilina, prescrita pelo médico. Então, crianças com anemia falciforme devem ir ao hospital a cada 3 meses, mesmo sem crises. E se por acaso a mãe medicar em casa com analgésico e hidratação, ainda assim não melhorar, também deve ir ao hospital. As mamães devem ficar atentas às crises. As crises podem ser controladas com hidratação, muita água. É importante que a criança beba água mesmo sem ter crise, porque quanto mais água beber, menos risco do sangue ficar entupido, porque quanto menos água ela bebe, mais viscoso fica o sangue, menos circula, menos fluido e acaba entupindo o vaso. Então tem que estar sempre hidratado para evitar as crises. O tratamento, além do ácido fólico, tem que fazer a penicilina. Menores de 5 anos fazem penicilina oral para evitar as infecções. E hoje também já estamos a prescrever às crianças a hidroxiureia, que também é um medicamento muito bom, que permite o aumento da hemoglobina fetal, que é uma hemoglobina protetora, e a diminuição da hemoglobina S. Recomendações. É importante que todos os jovens atualmente façam um exame de eletroforese, para que possam ter noção se são portadores ou não do traço de anemia falciforme. Quer dizer, eu vou me casar, tenho que fazer o teste de eletroforese, para saber se sou portadora, se sou AS ou se sou AA. O que dizer a quem é AA? Não se preocupe, que o seu companheiro a quem vais escolher pode ser portador, que não terás filhos com anemia falciforme. O que dizer aos que são portadores AS? Não é recomendável que se case com outro portador, porque o risco de ter todos os filhos doentes com anemia falciforme é alto. E aos meus pequeninos que já são doentes com anemia falciforme, que estão a crescer, que vão se casar, não podem arranjar um parceiro que seja portador nem doente. Tem que ser alguém que seja AA. Então, hoje nós queremos que o mundo não tenha mais anemia falciforme. Hoje é um dia que celebramos a conscientização sobre a anemia falciforme e nós queremos que tenhamos mais saúde. Então não vamos permitir que
que outras crianças nasçam com anemia falciforme. Outra recomendação é que as crianças pequeninas façam o teste do pezinho, a eletroforese, quando há uma história familiar. Quer dizer, eu já tenho um sobrinho, um primo, um irmão, um familiar próximo, um tio, que tem anemia falciforme, não posso deixar de testar os meus pequeninos. Quer dizer, eu sou portadora, tenho o traço da anemia falciforme, sou AS, tenho que testar todos os filhos em casa para que eles possam crescer conscientes que são portadores, ou se por acaso tiver algum doente, eu possa começar o tratamento quanto antes. Quando adiamos o seguimento, podemos correr risco de perder as crianças num evento trágico. E a outra recomendação, não menos importante, é que vocês subscrevam o canal. Subscrevam o nosso canal, siga-nos, vamos ter outros episódios com outras informações. Comente, faça questões, que eu faço questão também de ir lá responder às suas questões. E passe bem e até uma próxima oportunidade.